Oi, pessoas, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Pode Papo. Meu nome é Evelyn Gabriela, sou estudante do segundo ano do Colégio SEA. Meu nome é Jéssica Siqueira. E hoje temos uma convidada muito especial, que é Naína Lima, e nós vamos falar sobre a desigualdade de gênero e eh, os desafios enfrentados pelas mulheres. Naina, fala um pouquinho sobre você, sua profissão. Então, eu sou professora de ciências biológicas, né, eu sou licenciada em ciências biológicas, sou técnica em química de alimentos, eu sou socorrista, então eu dou aula de biologia, de ciências, projeto de vida, eu dou aula em cursos técnicos na área da saúde. Bom, você pode contar um pouco de como você iniciou a sua carreira profissional para a gente? Tipo, os desafios que você enfrentou, tudo isso. Tá. Primeiro, vou começar um pouquinho antes da minha carreira profissional, né, quando prestei o vestibular. Então, o primeiro vestibular que eu prestei pra UFBA, e no momento eu tinha passado para fisioterapia. Só que eu descobri que eu estava grávida, enfim. Resumindo, resumo da ópera, não fui fazer, né, porque eu ia para lá, ia morar na casa da minha madrinha, enfim, e não aconteceu isso. Cuidei da minha família e tive 3 filhos, sou casada, tenho 3 filhas. E depois que elas ficaram um pouquinho Mulher. maiores, assim, eu sempre tive, na minha cabeça que era assim, quando eu tivesse filhos eu ia cuidar deles até que elas pudessem ir para a escola e chegar da escola e eu poder perguntar, assim, O que o que aconteceu? aconteceu e elas conseguissem contar. Então isso eu posso dizer que eu fiz, né. E depois foi que eu vim, retornei aos meus estudos, aí eu fiz o técnico em alimentos, aí depois eu fiz do socorrista, depois foi que eu entrei na graduação, né, eu fiz a graduação e agora terminando não, já terminei a especialização. Então, tô galgando, depois de muito tempo, depois de ter formado, né, a minha família, eu voltei a estudar e tô seguindo a profissão de lecionar para vocês. E pra gente entrar no assunto, o conceito, vamos falar agora o conceito de desigualdade de gênero, né. Que é uma realidade muito frequente, né, nas mulheres que tá dentro do mercado, na política, na cultura, na educação, na vida doméstica, em tudo, né, que muitas vezes não tiveram direito a voto, a coisas básicas que a gente tem A hoje, né. estudo, a trabalho, e Isso. isso era mais antigamente, mas hoje em dia isso ainda ocorre, né. Tipo, aconteceu leis e tal, mas isso ainda é ocorrente hoje em dia e as mulheres ainda lutam pra mudar essa realidade na nossa vida. E aí tudo que a gente conquistou foi lutando, buscando, porque os homens meio que tinham um local na sociedade que era acima do nosso, né, eles tinham mais direitos a tudo e a gente não. Aí isso sempre foi um problema que a gente teve que lutar pra ter esses direitos. E po Com relação a isso que você está falando, por exemplo, você falou de voto, 1932, a gente conseguiu, né, o direito. E aí a gente vem, eh, ao longo da história a gente veio galgando mais coisas. Em 1879 a gente conseguiu poder acessar a universidade. E pasmem vocês, se eu disser que, mulheres em 2023 é que a gente conseguiu uma lei que diz que a gente pode sim fazer laqueadura sem a permissão de um cônjuge, do marido. do Isso é marido. indignante, né, porque a gente é dono do Do nosso próprio corpo, da nossa vida, Exato. trabalha, faz tudo pra gente tem que ter permissão do marido ou quem você teve, seu filho no caso, né. Pronto. Se isso daí é uma questão da qual a gente está se comunicando aqui. Sim. Porque veja, se eu não posso escolher ter ou não filhos, como é que eu vou me posicionar com relação à Verdade. sociedade, trabalhista, por exemplo, né? Como é que eu vou dizer assim: "Não, eu posso sim votar, eu posso sim estudar, eu posso decidir quando e Vou ter se filho. eu quero ter ou não filhos".
porque filho afeta muito o trabalho também. Você formar uma família, como você falou, né, afeta a sua vida profissional, porque você não vai parar você vai ter que parar a sua vida para cuidar da sua família, né. E muitas mulheres, elas, quando têm filho, nem chegam a ter essa oportunidade que você teve, né, de poder estudar, voltar a estudar, porque fica ali presa naquela realidade, né. Exato, é assim, é necessário algumas coisinhas aí para que a gente Aprender a possa cuidar, né. ter essa segurança ou igualdade, mas uma segurança de primeiro voltar. Você tem que ter o apoio, né. Você tem que, infelizmente, provar para a sociedade que você é capaz de cuidar da casa, estou falando no caso, nós mulheres, cuidar da casa, cuidar dos filhos, marido, ser mulher, né, Vida enquanto social, ter ter uma vida amigos. social, né, e como uma mulher e ser boa no que você faz. O homem para ir para o mercado de trabalho, ninguém pergunta a ele se ele tem uma criança pequena, tá. Se ele vai ter uma promoção, ninguém chega para ele e pergunta assim: "Ah, mas você vai poder viajar porque você tem filho pequeno?". Sim, Ninguém vai perguntar, mas para uma mulher pergunta: ninguém "Você vai vai poder pensar. viajar porque você tem um filho pequeno? Você vai querer ter filho?". Porque a gente precisa de uma pessoa que se dedique o tempo em todo, Fora a licença maternidade, fora a licença maternidade. que também eles não querem Hoje contratar a mulher mais por causa disso, né. hoje a gente já tem, em alguns Muito. casos, assim, o homem tendo os Licença pa 30 os 30 dias de licença paternidade, em alguns casos. Mas normalmente, né, vou falar no geral de empresa, são 5 dias. Quantos dias a mulher se ausenta da empresa? E ela A licença precisa do maternidade. apoio do marido, né, pra cuidar do filho, porque não é só ela, e aí o trabalho fica só pra ela, no caso, né. E aí se abdica de trabalho para Pra cuidar cuidar do disso. filho. Por isso que hoje a gente tem uma sociedade onde várias mulheres, priorizam o seu emprego, o seu trabalho, a sua profissão. A ascensão profissional primeiro, para depois Pensar em ter pensar filho. exatamente, justamente por conta dessa ruptura. Porque se a gente fica as coisas estão muito aceleradas, Sim, mudando rápido. E desenvolvendo tecnologia e tudo isso. se você passa 6 meses, 8 meses fora, já é um avanço muito grande, Você perdeu muita coisa. perdeu muita coisa. E que desafios você enfrentou no início da sua carreira por ser mulher? Veja, como é a licenciatura, eu não tive muita dificuldade com relação, gênero, homem e mulher. Uhum. Eu nunca tive essa questão. Vou falar que eu tive, eh, um pouco de dificuldade no sentido de filhos. É aquela questão. Mas você vai poder, se a gente precisar viajar, você vai poder ir? Se a gente for fazer sei lá, uma um percurso com os alunos que for passar um dia, dormir fora, você vai poder fazer? Por quê? Porque a gente tem filhos. Para o homem não é cobrado, Sim, apesar de que ele não é também perguntado, tem, apesar que ele tem, né, né. ele tem que Nesse cuidar do sentido. filho dele também, ele tem aquela obrigação, mas as pessoas também não contam isso, né, Não. porque tudo é pra mulher. Tudo para a mulher é mais dificultoso, é mais detalhista. Para a gente sair de casa, a gente precisa deixar isso pronto. Não que os homens não façam, Sim. não é isso que eu quero dizer, mas que para nós mulheres é muito mais cobrado do que para os homens. E Naina, eu queria perguntar para você, como a rede de apoio entre as mulheres pode transformar as realidades profissionais e sociais na vida das mulheres? Vamos lá, rede de apoio. Vamos começar de casa para ir explorando mais. Se você tem uma pessoa com você que apoia os seus sonhos, que te dá força, que está com você junto, poxa, é muito importante isso. Porque às vezes você vai precisar deixar seu filho,
para trabalhar, para estudar, para fazer um curso, para poder se dedicar a você, né, porque você precisa ter o seu tempo também, né, não é só trabalho, não é só casa, não é só filho, não sei, marido, enfim, você tem que ter o seu tempo. Então, essa rede de apoio é importante, dentro de casa. Fora de casa, se você tem a mãe que possa lhe ajudar, a tia, ou a irmã, alguém que possa, não, ó, se você precisar, eu tô aqui, eu fico, você vai trabalhar, você pode ir trabalhar segura de que vai estar bem cuidado. Não tenho essa rede de apoio, fica complicado. Trabalho. No trabalho, entendendo que você, mulher, precisa de outras demandas além do seu trabalho, é super válido. Poxa, meu filho ficou doente. Não, cuide do seu filho, a gente te dá o suporte. O suporte que eu estou dizendo do trabalho, por exemplo, não é que ele vai deixar você uma semana em casa tranquilo. Ah, não, Hum. porque meu filho teve uma febre. Não é isso que eu estou dizendo, mas ele entender que você também tem essas Uma demandas, família por fora, né, né. não é só a vida profissional. Mas a empresa ela não quer saber se você tem ou não, mas que ela entende que ela seja humana. Eu Sim. não sei se eu me fiz entender nesse sentido, tá. Ela quer que você seja o profissional que trabalha Uhum. para ela, fato. Relação, trabalho. Mas a empresa precisa ser humana. E esse humanismo é que a gente busca, né, que é uma rede de apoio, que não deixa de Uhum. ser uma rede de apoio. Então, eu particularmente fui muito privilegiada no sentido de rede de apoio dentro da minha casa. Não que eu tivesse que deixar minhas filhas e tudo mais, porque quando eu voltei a fazer tudo isso, elas já estavam um Mais pouquinho velha. mais velhas e já poderiam. A mais nova tinha 3 aninhos ainda, não estava muito Uhum. grandinha, mas já dava: "Ó, cuida aí da sua irmã, qualquer coisa me liga". Suas próprias filhas foram sua rede de Minha apoio, rede né. de apoio foram elas, né. Lógico que meu marido teve total participação nisso, né, que era quem mais incentivava, quem mais me incentivou: "Não, volte, era seu sonho, você tem que fazer". Porque, assim, quando a gente casou, eu disse: "Ó, um dos 2 vai ter que prover a casa, então faz o seguinte, você vai estudar, você vai terminar sua graduação, você vai fazer teu mestrado e é você que vai ser o provedor, eu vou ficar em casa cuidando delas". Ok, Enquanto a mas decisão foi sua, né. eu que disse pra Uhum. ele: "Ó, você vai fazer porque alguém tem que Essa prover", porque essa eu já ia ter. decisão é importante também, né, a mulher ter essa decisão de ela querer trabalhar ou se o marido dela vai trabalhar Isso, ter realmente. a decisão de Sim. quem vai fazer, ou os 2 fazerem, ou o marido ficar e a mulher ir trabalhar. Enfim, hoje a gente já tem uma sociedade que aceita um pouco melhor o homem ficar em casa e cuidar dos filhos e a mulher ser a Tra provedora, né, da casa. Hoje a gente já tem uma sociedade que aceita um pouco melhor. Uhum. Está perfeito como está? Ainda não. A gente ainda tem muito a caminhar aí sobre isso, mas hoje já existe. E como você disse, é bem importante, né, que, por exemplo, como você teve seu marido apoiar você na decisão de você voltar a estudar, tudo, porque muitas vezes muitas mulheres deixam de voltar a estudar ou realizar os sonhos que elas querem, né, na carreira profissional, por falta de apoio da família, do marido, né, e isso é bem importante. É importantíssimo, assim, ele nunca deixou de dizer: "Sua hora vai chegar, você que vai". Na verdade, quem primeiro, depois desse episódio dessas tarefinhas, né, detestáveis, né, abre aspas aí, ele sempre ficava: "Já tá começando a hora de você voltar a estudar, seguir o seu sonho, sua profissão, seu caminho. Eu não tenho dinheiro para pagar, a gente não tem dinheiro para pagar a universidade, você não vai conseguir, eu não vou conseguir entrar na universidade". Você vai sim, por que não? Então, Acho é que muitas mulheres, por não terem esse apoio, né, tanto da família quanto do marido e tal, elas não buscam mais trabalho pra cuidar dos filhos mesmo e da família, né. Elas não se dedicam ao sonho dela, elas meio que desistem do sonho dela pra ser mãe.
E aí é meio difícil, né. É uma das barreiras que a mulher enfrenta Com certeza. nesse mercado de trabalho. E eu queria que você citasse algumas barreiras, assim, da sua experiência de vida, do seu trabalho, que você vê que as mulheres enfrentam, além desse a questão de filho. Barreiras, vamos lá. Com relação ao trabalho, eu não é como eu disse, a licenciatura para nós mulheres é até um caminho um pouco mais fácil, mais aceitável da sociedade com relação a isso. Mas eu acho que se eu fosse para outras áreas, assim, que é descrita como Hum, homem, né, só o homem faz, que hoje a gente não tem essa distinção, mas se naquela época eu tivesse escolhido outro caminho, engenharia, sei lá, engenharia naval, mecatrônica, né, enfim, N situações. Hoje a gente não tem isso. Hoje a gente tem mulheres bombeiro, policial, delegados, enfim. Hoje a gente tem apesar de ser em menor quantidade, né, e às vezes existe uma desigualdade salarial, mas muito grande. A desigualdade salarial a gente ainda não conseguiu, hum, eh, acabar, igualdade, né, né, deixar homens e mulheres, recebendo encargos eletivos o igual, mesmo valor. mesmo valor, né. Bem como a questão, negro, branco, Uhum. enfim, mas não é o contexto agora. Mas a gente não conseguiu ainda. Inclusive para a mulher estar no em lugares de liderança, né, em assessões, assim, presidência, Sim, tudo mais, hoje está se aceitando um pouco mais. mais. Volto a dizer, a gente tem que caminhar muito ainda, né, porque muitos homens não querem ser, É o que eu ia né, dizer agora, que nenhuma deixa De que uma mulher esteja na liderança, que há pouca representatividade. isso, pouca representatividade. Se a gente for falar, eh, Câmara de Deputados, qual a quantidade de mulheres que a gente vê? Mínima, né. dois homens. Pegar essa situação, Uhum. por exemplo, você for, são poucas. Existe, existe, mas é aquela coisa, a gente tá caminhando. Não vou dizer que a gente tá engatinhando, porque a gente já teve, Alguns avanços. alguns avanços, já Apesar de teve que muita coisa atrás. foi muita luta pra gente conseguir, vamos dizer um exemplo, o direito ao voto. Você imagine agora pra gente conseguir chegar em cargos como o presidente, como ela citou, né. Vai Exatamente. Mas a gente vai galgar, a gente vai chegar lá. com certeza. Espero que a geração de vocês já consiga um salto, grande, e aí os filhos Da já gente já venham consiga com outros olhares para isso, né, que se permitam fazer de tudo desde pequenos. Mulher para jogar bola, né, é. porque tá jogando bola na rua, aí é discriminado e Hum. tal. Não, tem Não é brincadeira só de homem, de mulher homem. também pode brincar. Pois é, se eu porque eu gosto de carrinho. Isso é uma coisa que vem da infância também, né. É cultural, né, tá enraizado na gente. Que os pais dão carrinho pra homem e boneca pra mulher. Aí só pode gostar de rosa e homem tem que ser azul. Hoje em dia não tá tanto isso, mas ainda existe, né. Mas é justamente daí que a gente vem trazendo essa questão de homem ser mandado por mulher, mandado no sentido de obedecer ordens em trabalho, é porque a gente tem trabalho, a gente tem uma hierarquia, aí por isso também, pautado nisso, né, que a gente já vem trazendo historicamente essa questão do machismo. Então a gente tem que quebrar isso para que a gente possa evoluir. Uhum, com certeza. E você já sofreu, assim, alguma situação de machismo, discriminação no seu trabalho ou até na sua vida pessoal? Não, assim, no trabalho, mas, tipo assim, na realidade, tipo, sei lá, você estava em alguma situação, assim, não precisa ser necessariamente no trabalho, porque como você disse, né, no trabalho que você tá é mais tranquilo, Uhum. né. Essa questão. Mas já e vou dizer mais, eh, além de ter sofrido essa questão de a gente sempre passa, É, por ser mulher. por ser só pelo fato da gente ser mulher, independente de onde a gente esteja, a gente passa por essa situação. Então eu sempre fui criada na seguinte forma, meu pai dizia assim:
antes de começar, quer aprender a dirigir? Quer. Antes de aprender a dirigir, tem que aprender a trocar pneu. Beleza, vamos aprender a trocar pneu. Antes de aprender a dirigir, tem que aprender a olhar o óleo do carro, saber qual é o barulho que está fazendo, onde é que está fazendo. Beleza, vamos aprender. Então, eu sempre tive eh, um um uma criação meio machista, mas para eu poder me defender, Uhum. né, no sentido de: mulher não tem que você que o pessoal diz, né, mulher no volante, perigo do constante. Então, eu não queria fazer isso. Então eu queria meu pai mesmo já fazia. Então você tem que aprender isso, você tem que aprender antes de aprender a dirigir, para não depender de ninguém, né. Então não era sempre isso. Ó, vou consertar alguma coisa aqui em casa. Olha, vocês têm que aprender a consertar isso, vem ver como é". Então eu sempre fiz. Uhum. Mas isso é ótimo, que você já cresce sabendo sem precisar depender de um homem pra fazer. Mas isso daí é pautado em quê? Ma Machismo. Mas per também é pela criação dele, né? por ele ser, assim, tão machista, ele não queria que a gente passasse, Uhum. tá, ele não queria que a gente passasse por isso. Então eu aprendi a fazer todas essas coisas e até o meu jeito de lidar com as pessoas me renderam algumas situações de preconceito porque ele dizia assim: "Vocês não podem se mostrar frágil, vocês não podem". Então eu criei uma casca para mim que eu era meio, né, machão, É, assim, sim. não ter uma casca mais grossa para não vir de lá para cá. Eu acho que a gente que é criada rodeada de homem meio que cria isso, né, essa casca pra se proteger mesmo das Proteger outras de pessoas. qualquer agressão. Porque a Mas a gente gente vê o que a gente sofre, né, a gente passa por isso e aí já cria um modo de defesa. exatamente. Isso que ela falou mulher no volante perigo constante, tem muitas vezes que o machismo tá, tipo assim, não tá tão escancarado, tipo, muitas situações em sala de aula, não só em sala de aula, mas no dia a dia, vem com brincadeiras, né, que a gente ainda fica assim, mas, tipo, são coisas que deveriam melhorar muito, mas, tipo, as pessoas levam muito na brincadeira e, tipo, não Não pensam. pensam em dizer. Por falar nisso, só ressalva, eh, eu não permito Hum. essas coisas na universidade da minha aula, tá? Vocês são minhas alunas, vocês sabem disso e vocês têm a ciência que eu nunca permito que os meninos Agindo de façam forma machista ou exatamente, nem forma, machista. machista e nem usar, Criança. discriminação com qualquer coisa que seja. De forma alguma. Então na minha sala eu não permito que Uhum. isso aconteça. Eu acho que nenhuma sala deveria ser permitida, né. Exatamente. Mas aí já é nem casos e casos, e tem que ver qual é o contexto, né, do Uhum. professor, enfim. E como você enxerga, assim, a diferença entre a cobrança social entre o homem e a mulher? Como a gente já estava falando, né, questão de filho e tudo mais, a gente Exato, a gente tem é que se muito ausentar por mais mais tempo, a gente é cobrada. hum, "Você vai dar conta? Você tem filho, você vai conseguir você vai trabalhar. conseguir trabalhar, você vai poder viajar, você vai poder se dedicar integralmente". Tem essas pontuações aí, que para o homem, É, às vezes, é muito mais fácil. Eu não vou dizer, não vou nem sempre. afirmar, mas São casos grande e maioria casos, então. é mais fácil. E eu queria perguntar a você, qual é a sua maior conquista pessoal ou profissional até agora? Tá, vamos lá. Eu confesso a vocês que essa pergunta que vocês fizeram foi uma das eu não tive eu lendo as perguntas, né, aí eu não tive resposta até agora. Eu acho que já tem quase um mês, Uhum. entendeu. Até hoje eu tô pensando, né, mas vamos lá. Pessoal, eu sempre quis constituir uma família, sempre quis ter filhos. Então, quem me conhece sabe, de que eu queria sempre quis ser mãe, sempre quis ter filhos. Então, isso daí é uma conquista pessoal, eh, pra mim, mulher, né, Naina mulher. Então, isso eu consegui, esse é o ponto. Eh, outra conquista pessoal, ter uma profissão, a minha profissão
Então, é outra conquista. Que era o seu sonho que você lutou pra Que era o meu conquistar, né? sonho, né. Confesso a vocês que não nunca, 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 disse assim: "Naina seria professora". Nunca passou pela minha cabeça. Sempre quis ser engenheira naval, eu quis ser fisioterapeuta, eu quis ser enfermeira, mas nunca, professora. Passou. Nunca tinha passado pela minha cabeça. Enfim, então, na conquista de ter feito isso, então é pessoal. Profissional, eu consegui já algumas coisas, mas a gente sempre quer mais, Mais. mais e mais. Porque assim, se a gente acabar com os sonhos que a gente tem, não vai ter sentido vida, Sim. né. Você quer conquistar mais o quê? Já conquistei tudo que eu podia conquistar? Não, a gente sempre quer estar conquistando mais e mais. Mas na conquista profissional, por exemplo, eu consegui terminar uma especialização, mais uma especialização agora. Então, foi mais uma conquista. Então essa eu já posso contar. É é um plus a mais. Então essa eu já posso garantir aí. Então são essas, eu acho que as agora, uma das principais, né. Mas já já vai ter mais uma pessoal. Com certeza. Já já tem mais uma pessoa. Tá vindo. Tá vindo uma pessoal já. E pra finalizar, eh, se você pudesse deixar, assim, uma mensagem para as mulheres que nos escutam aqui, né, todo mundo que tá assistindo o podcast, qual seria a mensagem? Bom, vamos lá. A mensagem que eu deixo para vocês é o seguinte: independente da dificuldade, independente dos percalços que vocês vão ter, façam e sigam o sonho de vocês. Pela vozinha, lá no fundo da sua mente, no seu coração, o que você quer, o que você deseja. Siga o que você quer. Se dedique, estudem, deem o melhor de vocês sempre. Porque se vocês derem o melhor de vocês, vocês vão ser sempre o melhor no que você faz. É isso. E chegamos a mais um Ao fim de mais um episódio, episódio. Vai estar disponível aonde mesmo já o YouTube, que tá na bio do nosso Instagram, podepapo.cast. Aí vocês vão lá, entram no Instagram, nos segue, né, e já entram na bio pra entrar no YouTube e assistir nosso E vídeo. obrigada pela participação, Ana. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Você, tipo assim, é uma pessoa muito importante pra gente pra falar sobre esse assunto, porque você é uma grande inspiração pra gente como professora, como mulher, né. Você é uma pessoa maravilhosa e muito, muito, muito obrigada E sua história também é uma inspiração pra gente, exatamente. pra seguir nossa carreira profissional, nossos sonhos, apesar das dificuldades da mulher atualmente, como a gente falou, mas você seguiu seus sonhos e isso é uma inspiração pra gente, entendeu? Obrigada. Obrigada pelo convite.